No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, o programa Antena Ligada está começando agora. Forte abraço para todo mundo que acompanha a gente aí pelas redes sociais, pelo nosso canal de áudio. E para você, né, internauta, que todos os dias participa aqui com a gente, fazendo parte da nossa roda de conversas, como a gente faz todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você sabia que quarta-feira agora, depois de amanhã, dia 11 de setembro, é Dia Nacional do Cerrado? Sabia? Pois é, Dia Nacional do Cerrado. E você sabia que se acabarem com o cerrado, sem água, sem vida? Vamos defender o cerrado. Todo mundo está aí, nesse calorão, vendo o que está acontecendo com o Rio Meia Ponte. Os rios do estado de Goiás, do nosso cerrado brasileiro. A Goiânia está preocupada aí porque o Meia Ponte está sob fiscalização, inclusive depois da ação de vários órgãos de defesa ambiental. Pegaram agora gente lá, tirando a água do rio. O programa está só começando, meio ambiente é o assunto principal de hoje, mas não é só. Goiânia teve agora, neste final de semana, 2 grandes manifestações, no sábado e no domingo. No sábado, tivemos Grito dos Excluídos e 4º Tsunami da Educação. Aí, no evento de sábado,
em defesa, até do meio ambiente também estava a pauta lá no sábado, né? Em defesa das populações marginalizadas, em defesa da educação. E ontem, no domingo, em Goiânia, no Brasil inteiro teve diversos atos. Em Goiânia, parada LGBT. Botou uma multidão na rua, hein? Em defesa de respeito às pessoas de todos os matizes. Estes e outros assuntos que você vai trazer para o programa, a gente vai discutir com os nossos convidados e convidadas, que a gente sempre traz aqui no programa, tá bom? Vamos juntos? O programa está começando, venha com a gente. Olha, o meu bom dia hoje, eu vou começar aqui só por uma questão da posição do microfone. Vou começar aqui com o professor Zé do Carmo, ele que é professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Direito, ministra disciplinas lá no mestrado em Direito Agrário, entre outras disciplinas, e é o presidente do Tribunal dos Povos. Bom dia, professor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, Roberto, William, a produção desse programa Antena Ligada, e meu bom dia extensivo aí às minhas companheiras aqui de bancada, a Simone, a Leila, que vão falar muito sobre essa iniciativa que acontece agora, então, no dia 11 de setembro. É uma data simbólica, né? É o declarado aí por um decreto ainda do então presidente Lula como Dia Nacional do Cerrado. E a gente aproveita essa data. Claro que nós temos que atuar em defesa do Cerrado todos os dias, porque somos daqui serratenses, somos pessoas que vivemos, né, numa área abrangida por esse bioma chamado Cerrado, e temos então essa iniciativa, né, no dia 11, de fazer esse Tribunal dos Povos do Cerrado, né? Essa iniciativa, que aí a gente vai ouvir muito mais sobre como é que isso funciona mesmo, é uma iniciativa grande de âmbito internacional, e vamos fazer a nossa local agora, né, do estado de Goiás, especificamente na cidade de Goiás. Maravilha, nós vamos falar, eu quero que o senhor explique direitinho essa iniciativa aí, quem pode participar, quem está coordenando. Vamos falar só um bom dia aqui para as nossas outras convidadas que fazem parte dessa roda de conversa aqui. Você, internauta, pode entrar aí e fazer a sua participação. Todos são sempre muito bem-vindos. Em estúdio com a gente também, a Lucimone Oliveira, ela que é da coordenação executiva da Comissão Pastoral da Terra no estado de Goiás. Lucimone, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Trabalhador e também do programa Antena Ligada. Estamos aqui e vamos fazer uma boa conversa. Vamos fazer uma ótima conversa aqui, fala em defesa do Cerrado, já começa tudo bem. O nosso bom dia também para Leila Cristina Lemes, ela que é da articulação das CPTs do Cerrado, e está aqui no programa com a gente também. Ô Leila, obrigado pela sua presença, bom dia, viu? Bom dia, ouvintes da Rádio Trabalhador. Bom dia ao Roberto, ao William. Nós estamos aqui, então, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a importância do Cerrado para todos nós, né? E, além de tudo, a importância da água, né, para a nossa vida, né, que ela é essencial. Então, eu acho que vai ser uma ótima conversa. Ótima conversa. Eu estou vendo que camiseta bonita é essa, hein? E ela traz um alerta muito sério. Sem Cerrado, sem água, sem vida. É isso mesmo? Isso, essa camiseta é uma camiseta da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, né? Cerrado, berço das águas, com o lema sem Cerrado, sem água, sem vida. Essa campanha, daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho sobre ela, mas ela foi criada em 2016. Maravilha, a gente quer saber tudo isso aqui pelos nossos convidados, e a sua participação também é fundamental, né? Todo mundo sabe que sem água é sem vida. E qual a importância do Cerrado nesse contexto? É mesmo o berço das águas? Bom, os cientistas dizem que sim. A Maísa Lima. Bom dia, Maísa. Maísa, jornalista, microfone muito baixo. Tem um microfone aqui que está baixo. Vê aí, William. Obrigado, Maísa. É assim, o pessoal vai avisando aqui, está ouvindo o programa lá e vai ajudando, ó. Então, Cerrado, berço das águas, e aí tem Tribunal dos Povos, tem Tribunal dos Povos em nível internacional, um grande manifesto que eu já estou mostrando aqui para você, ó. Vai ter uma extensa programação, mas para a gente começar a entender toda essa história aqui, em Leila, como é que a gente começa a entender essa história? Essa preocupação é internacional, ela é só do Brasil, ela é só de Goiás? Ajuda a gente a entender.
O cerrado é um bioma importantíssimo para todos nós, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque o cerrado, ele, além de ter uma biodiversidade imensa, né, de plantas, de animais, né, ele é chamado também, né, o pai das águas, o berço das águas, né? E então, porque ele, né, aqui tem os principais aquíferos, né, que situa aqui no nosso bioma cerrado, e também várias bacias, né, hidrográficas que é importante aí para essa questão das águas. O cerrado, ele, para nós, né, ele, além dessa biodiversidade, ele também é composto por muitas, né, populações que vivem e sobrevivem do cerrado também, né? Várias populações indígenas, né, os geraizeiros, né, os ribeirinhos, são pessoas importantíssimas aí, que vivem, né, e sobrevivem do bioma cerrado. Né, e também tem os seus modos de vida, né, os seus jeitos de viverem nesse cerrado. E a importância dessa semana, agora, né, dia 11 de setembro, é o Dia do Cerrado. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Olha só. O dia, né, o Dia Nacional do Cerrado, que é comemorado. Mas que, infelizmente, nós, na nossa realidade, nós não temos muito a comemorar, né, essa questão do cerrado, porque é essa devastação, né, que está sendo no nosso bioma cerrado. De pessoas, a nossa água, nossos rios sendo poluídos, destruídos, né? Então é importante a gente fazer atividades, conversas, debates, para que a gente possa, né, fazer essa conscientização a favor do cerrado. Nós... O que você fala aí, quer dizer, todo mundo tem uma noção da importância do cerrado, né, Zé do Carmo, né, Lucimone? E que todo mundo sabe que sem água não se vive. Agora, nós estamos vendo desmatamentos, nós estamos vendo processos de irrigação clandestino, desviam o curso do rio. São tantas questões que destroem a natureza e o nosso cerrado. Daqui a pouquinho vai ter racionamento de água em Goiânia, daqui a pouquinho vai faltar água nos outros cantos desse país. Isso aí já aconteceu, nós não estamos falando de alguma coisa que os ambientalistas estão preocupados que pode acontecer, já aconteceu. Né? Quem mora no setor ali no Eldorado, na região do Eldorado aqui em Goiânia, sabe o que é ter que comprar caminhão-pipa para poder tomar banho e lavar um copo. O pessoal do Senador Canedo, na parte mais alta aqui do nosso município vizinho, Senador Canedo, sabe o que é essa questão. Então, preocupados com todas essas questões, eu estou vendo aqui, quero que vocês, de maneira bem livre, coloquem o que é esse Tribunal dos Povos, para que ele serve, quem inventou, como é que é essa história? Então, Roberto, essa iniciativa, né, que é a iniciativa dos povos, no sentido de que não é oficial, não é ligada a nenhum governo, a nenhuma instituição estatal, né, ela é uma iniciativa das pessoas cidadãs, aquelas pessoas que sentem que têm um compromisso em defender grandes causas, né? E como nós estamos falando aqui agora, de águas, de cerrado, de Amazônia também, né? De meio ambiente. Então, essa é uma grande causa que esse tribunal, que vai se realizar depois de amanhã, no dia 11, na cidade de Goiás. Essa tradição de um tribunal dos povos não é tão antiga, pelo contrário, né? Está fazendo agora apenas, sabe quantos anos? 40 anos. Exatamente em 1979, que um senador italiano chamado Lélio Basso, advogado também, ele tomou essa iniciativa de criar uma instituição permanente, tanto é que se chama Tribunal Permanente dos Povos, o TPP, que tem sede, né, na Itália, em Roma, e que ele atua quando tem necessidade de julgar causas que causam grande impacto em qualquer canto do mundo. Já julgou causas, né, na África, na América Latina, agora recentemente no Canadá, e ele vai participar, né? A Leila vai falar melhor sobre isso aqui. Ele vai participar da sessão internacional desse tribunal que vai acontecer em setembro do ano que vem. Então, nós vamos realizar agora uma iniciativa que eu tenho dito que é o seguinte: esse tribunal não é um teatro, não é uma encenação. Também ele não é uma réplica dos tribunais que a gente acompanha, sabe que existem aí, né, o Tribunal do Júri, uma tradição milenar até, né? Tem os
colegiados, né, dos tribunais de justiça pelo país afora. Nós somos sociedade civil, nós somos movimentos sociais, nós somos pessoas, representações de vários segmentos que estamos insatisfeitas, né, as pessoas, as instituições, com o papel que o poder público deve desempenhar em relação a esses temas que esse tribunal vai julgar, que são o Rio Bacalhau da cidade de Goiás, ou seja, o rio da nossa aldeia, né? Também a região abrangida pela bacia do Rio Vermelho, que é uma região, né, expressiva no estado de Goiás, e o problema tão grave quanto a gente ter a ameaça das águas é a gente ter águas envenenadas. Então, quando abrimos uma torneira aqui em casa, em Goiânia, você está abrindo uma torneira que o sistema, né, de tratamento dessa água não consegue entregar para você uma água livre de agrotóxicos, de venenos. É isso que está acontecendo. Tem pesquisas realizadas por gente muito séria, de institutos de pesquisa, de universidades, que revelam que o veneno que é espalhado, né, nas plantações aí, esse veneno escorre para as águas, né, que é levado por chuvas aí, e chega nos cursos d'água, nos rios, nos córregos, que depois são os mananciais que abastecem, né, os nossos sistemas de água potável, e isso leva a água para dentro de casa. É até uma contradição, Roberto. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu estou comprando agora alimento agroecológico, sem veneno. Mas quando ele vai lavar esse alimento em casa, ele abre uma torneira com água envenenada. Esse é um problema real que nós estamos vivendo agora. Tem muita gente que está desinformada, não está se dando conta do que está acontecendo. Tem um pesquisador que revelou, né, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que a água, aliás, o veneno já chegou, sabe aonde? No leite materno. Então, uma mãe que vai amamentar uma criança, né, já está transmitindo veneno através do leite materno. Então, é uma questão fundamental que nós devemos nos preocupar com ela, inclusive porque só nesse ano de 2019, nós estamos aí pouco mais da metade do ano, já tivemos a liberação de quase 300 tipos de agrotóxicos, de venenos diferentes para aplicação nas plantações do agronegócio brasileiro. Então, isso é grave e esse tribunal vai se dedicar a julgar também isso. Além do problema das águas, o problema do veneno que está aí no nosso dia a dia. Olha, deixa eu mandar um bom dia aqui para os internautas que já estão entrando aqui na live. O Marcos Teixeira, bom dia a todos. O Marcos Silveira da Silva, o Rogério Alexandre. O Rogério falou assim, parabéns pelo tema da live, muito importante no momento político e climático. Ioiô Soares Azambuja, bom dia, Antena Ligada. Tiaguinho Azevedo, Zé do Carmo, meu deputado federal. Ricardo Manzi acabou de entrar também. Todo mundo, vamos participar aqui, vamos fazer o programa juntos com a gente. Zé do Carmo, para quem não conhece a região lá da cidade de Goiás, o que está acontecendo com o Bacalhau e o que está acontecendo com o Rio Vermelho? Bom, primeiro um abraço aí para o Tiaguinho Azevedo, lá de Aparecida de Goiânia, que bom que está nos acompanhando. Um abraço para toda Aparecida de Goiânia, região. Bom, o que nós fizemos? Esse processo desse tribunal, Roberto, ele tem sido construído desde fevereiro, né, Simone e Leila? Desde fevereiro nós começamos, é um processo bem participativo, tivemos um momento de definir quais seriam os casos a serem apreciados nesse Tribunal dos Povos que vai acontecer no dia 11 de setembro em Goiás Velho. Fizemos uma escolha de 3 casos simbólicos. Esse tribunal, ele tem que ter uma legitimidade, porque, como eu disse que ele não é um tribunal oficial, ele é um tribunal dos povos, ele é um tribunal de opinião, um tribunal político. Ele não vai condenar ninguém à cadeia. Ele não vai aplicar uma multa, né? Uma sanção de multa também em ninguém. Ele não tem esse poder para isso. Mas tem o poder legítimo do povo que vai sancionar politicamente as autoridades e também agentes privados que são causadores desses problemas. Então, o primeiro deles, quando falamos aqui do Rio Bacalhau, que eu sei que ele é conhecido por muita gente aqui em Goiânia, muita gente que gosta de Goiás, tem alguma memória em relação ao bacalhau. O Rio Bacalhau, ele é o principal manancial da água potável do município de Goiás. Então, começa por aí, por essa importância simbólica. Não é só um espaço de lazer, como muita gente deve ter esse referencial do bacalhau. Então, ele está hoje afetado por 2 tipos de problemas. Um é o secamento. Então, de 5 anos para cá,
o bacalhau começou a secar nesse período agora. Mas não é só o secamento, que poderia dizer, não, é um fenômeno natural de secamento, está acontecendo em tantos lugares, né? Mas esse secamento também ele é produzido, né? Nós temos um esvaziamento do rio, com pessoas que tiram água do curso do rio Bacalhau sem nenhum tipo de controle, né? E isso afeta. Também tem pessoas que tiram toda a proteção do rio de modo que ele possa continuar vivo, né? Então, nós temos ouvido aí o professor Altair Salles, que talvez seja uma grande, ou a maior, não gosto de falar que seja maior, mas uma grande autoridade conhecedora profunda do nosso cerrado, e um cerrado que é um bioma que abrange 14 unidades da federação, o Distrito Federal e mais 13 estados. Então, ele abrange uma boa parte do nosso país. Ele é uma responsabilidade que é nossa, mas também compartilhada aí com pessoas de várias outras unidades da federação. Ele tem afirmado, sabe o que, Roberto? Que o bioma cerrado está em extinção. Por quê? Porque exatamente por ele ser esse berço de águas das grandes bacias, né? A bacia tanto que corre para o sul quanto que corre para o norte do país. A água, ela precisa, para ser fixada, ela precisa de um fator de retenção. O que é isso? A vegetação. Então, quanto mais você tira a vegetação, você tira a forma da água ficar retida aqui, e a água não fica parada, a água vai embora, né? Então, se ela se ela deixa de ficar retida aqui, nessa região, e ela escorre para outros lugares, ela vai se distanciando daqui, nós vamos ter daqui a pouco um deserto, um verdadeiro deserto no cerrado brasileiro, né? Que é essa porção de terra gigantesca aí. Então, é preciso cuidar, e a gente não pode deixar isso para amanhã. A gente não pode alertar para o problema da água só quando a água falta. Porque tem gente assim, só grita quando a água falta. Não, é preciso cuidar disso o ano inteiro, a vida inteira, para que a gente não tenha a necessidade de ter racionamento, né, de ter a falta real de água. E no Rio Vermelho é a mesma situação? O Rio Vermelho é a mesma coisa. O Rio Vermelho, que é engraçado, ele ainda é um rio que ele vive dois momentos bem distintos, né? Tem o Rio Vermelho que está agora lá, está um filete de água, eu estava lá em Goiás ontem, né? Você pode ver, é lastimável, né? Um rio que já foi navegável, né? De Goiás até o Araguaia, né? Foi um meio de transporte, de navegação. Acho que a juventude não sabe disso, professor, né? Não é, Leila? Isso é verdade. E Simone, Roberto, as pessoas, a juventude não sabe, porque conhecendo o rio assoreado, o rio degradado, como é hoje em dia, então a juventude não sabe, mas o rio já foi navegável, já foi uma espécie de avenida, né, de transporte, de alimento, de tudo, né? O mercado municipal ali era o lugar, né? Tinha o porto ali, um pequeno porto, né? Um cais, aliás, não um porto, não um cais, né? Vamos usar o termo correto, onde as pessoas, né, faziam o transporte de mercadorias essenciais para a vida em Goiás Velho. Mas é importante que ele tenha o seu momento de fúria também, né? Para quem conhece bem Goiás, sabe que o Rio Vermelho de vez em quando explode, né? E ele vem com toda a sua carga de fúria, de águas, é a hora que ele mostra a sua força e nos alerta também. Ele nos pede socorro quando está lá agora só esse filete de água ameaçado de secamento, de esvaziamento, né? Mas ao mesmo tempo ele dá os seus sinais, porque ele foi um rio que foi maltratado. Lá também está com problema de poluição? Tem problema de poluição, inclusive tem um movimento local que procura, pelo menos, cuidar dessa parte mais, né, visível ali, de pessoas que lançam dejetos no corpo do Rio Vermelho, né, no curso d'água do Rio Vermelho, e outros tipos de resíduos. Então, quando vem uma enchente, né, quando o rio mostra sua fúria ali e diz, olha, vocês precisam cuidar desse manancial, né, dessas águas, ele vem e dá seu recado, mas o que acontece? Ele encontra muitos obstáculos, né? Porque foi feita uma margem muito opressiva, né, ao rio. Você pode ver que lá tem o contorno, as casas muito próximas. Na enchente de 2001, né, o rio foi e varreu uma boa porção, né, de imóveis edificados praticamente assim em cima, né, do leito do Rio Vermelho. Fez essa limpeza, né? Mandou a sua providência, né? Já que o ser humano não fez, ele fez. A população, inclusive, tem denunciado. Eu estou aqui com um vídeo que eu vou passar rapidinho para vocês. Esse vídeo foi feito até pelo G1 Goiás, onde a população denunciando a poluição do bacalhau. Olha só. O bacalhau está
fedendo. Eu tô tremendo de nervo. Eu estou com medo de pisar aqui, gente. Olha pra vocês verem. Então você veja a população denunciando que o córrego... Olha lá, ó. Edna filmou a mancha escura tomando conta do rio Bacalhau e mostrou que estava vindo da instalação da Saneago. Vocês acham que eu tô mentindo? Esse aqui é a Saneago trabalhando. Olha pra vocês verem a situação. Falta de respeito com o cidadão e com o rio. Eu peguei eles no flagra, gente. Parando agora, porque eu cheguei, ó. A guia de turismo filmou e, em seguida, publicou os vídeos nas redes sociais como um pedido de ajuda. As imagens da agressão ao rio Bacalhau, na cidade de Goiás, viralizaram na internet. Então tá aí um trechinho aí pra gente... esse material foi publicado pelo G1, a gente pegou um trechinho para mostrar aqui no programa que a questão é séria, é grave. Esse e a Saneago envolvida? Esse episódio é um episódio concreto, né, que levou à definição de incluir o Bacalhau no julgamento pelo Tribunal dos Povos agora no dia 11. Não só esse episódio isolado, mas também, né, o assoreamento, o desmatamento às margens do Bacalhau, né? Então, a pessoa que vai e retira a água, né, do curso do rio sem controle, sem nenhum tipo de monitoramento. Então, tudo isso, né, são fatos concretos, bem concretos, e que vão levar, Roberto, como eu disse, o tribunal não manda ninguém para a cadeia, também não aplica uma multa pecuniária em dinheiro a ninguém, mas ele vai sancionar politicamente e vai fazer recomendações. Nós temos que tomar medidas, porque tem proprietários de terras às margens do rio que não estão colaborando com um processo que existe, que seria muito importante, que é o quê? Recuperar nascentes que desaguam no Bacalhau. Esse é um problema sério, não só na cidade de Goiás, mas por todo o Brasil. No estado de Goiás, a gente fala estado de Goiás porque a gente mora aqui e conhece mais. Então, tem gente que tem no quintal de casa, de uma chácara, de uma fazenda, de uma terra, uma mina d'água, ou seja, hoje vale mais do que petróleo, vale mais que ouro, vale mais do que tudo, e a pessoa não cuida, não preserva essa mina. E é preciso que a fiscalização vá lá. Mas parece que só a fiscalização não está dando conta. A população está gravando, está filmando, e esse Tribunal dos Povos, pelo que eu estou entendendo aqui, o Tribunal dos Povos, os agentes, as pessoas ligadas a CPTs, eu queria ouvir um pouquinho você, um pouquinho Leila, um pouquinho a Lucimone também. De que forma, Lucimone, que a coordenação executiva da Comissão Pastoral da Terra vai contribuir nesse processo? Então, acho que antes de começar a falar, acho que seria bom a Leila trazer um pouquinho para a gente por que surgiu essa ideia do Tribunal dos Povos. Porque a gente entendendo, porque assim, essa nossa atividade, esse nosso evento que a gente está realizando, ele tem muito a ver, porque é um aporte do Tribunal dos Povos. Acho que fica mais claro se a gente entender, e aí a gente dizer por que o Estado de Goiás entrou, então, nesta mobilização de pensar esse tribunal para os povos aqui. Então ajuda a gente aí, Popular. Leila. A gente quer entender essa história. Eu estou achando muito bacana o seguinte, as pessoas, as comunidades, a Comissão Pastoral da Terra resolveu se movimentar em defesa do nosso cerrado, do nosso meio ambiente, além dos órgãos ambientais que a gente já conhece aí. Um exemplo disso foi a pessoa aqui, ó, a pessoa que trabalha com turismo lá na cidade de Goiás, filmou o vídeo, colocou denunciando. Então, a população começa a agir. Então, Roberto, eu acho que para a gente entender melhor, um pouquinho mais, né, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, ela foi criada em 2016, né, e ela é composta por 50 organizações. 50 organizações? 50 organizações, movimentos sindicais, movimentos sociais, né, ONGs, ONGs, e várias outras organizações que estão junto aí em defesa do Cerrado. Então, essa campanha, né, juntos, começaram então a conversar, traçar algumas estratégias, e uma das estratégias importantes que o pessoal achou que era importante para dar visibilidade para o Cerrado, seria então a organização e realização desse Tribunal dos Povos em defesa dos territórios do Cerrado, né? Então, isso seria em todos os estados, né, da federação que tem o bioma cerrado. Então, essa organização, desde o começo, em 2016, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, já tinha, então, nas suas pautas, né, e no seu planejamento, essa ação, essa atividade maior que era, né, esse Tribunal dos Povos. E aí, então,
conversando com essas organizações, o pessoal então começou a pensar como seria esse Tribunal dos Povos. E aí, em reuniões, né, o pessoal veio, discutiu e debateu a importância de apresentação de cada estado, trazer um caso, né, que seria importante, que daria visibilidade para o Cerrado, para ser julgado. Então, além de ser um tribunal nacional, ele também vai ser um tribunal internacional. Vai ter também 4 casos internacionais que vai ser debatido e julgado também. Né? Um caso do Paraguai, um caso da Colômbia, da Bolívia e também de Moçambique, né? Que tem as savanas lá, que é bem parecido com o Cerrado. Então, além desse tribunal nacional, vai ser um tribunal internacional também, que vai trazer, né, as violações dos direitos, nesse momento importantíssimo de perca de direitos que nós estamos aí na nossa realidade. Muito importante essa ação como é que é? E além, pode dizer, Simone, pode dizer. O tribunal, então, ele apresenta 3 linhas de ação, que é a questão da soberania alimentar, terra e território, E as águas. e a questão das águas. Explica cada uma para gente. Soberania alimentar. Soberania alimentar. Leila, traz os casos. A soberania alimentar é a questão da alimentação da gente, dessa soberania importante que a gente tem, né, na questão da alimentação, né, das terras, do nosso território. A luta por terra e território é importantíssimo, né, essa preservação das terras, desse fortalecimento do povo, dos seus modos de vida. E a água, como a gente já falou aqui, né, a importância, né, da gente cuidar e de preservar a água. Então, são 3 temáticas importantes, né, que vão ser os eixos centrais, né, desse Tribunal dos Povos. Tem 9 estados, então, envolvidos, né, Leila? Uhum. E esses 9 estados, cada um vai trazer um caso para ser julgado. Aqui no estado de Goiás, Mas não vai faltar caso, né? Nessa Não vai. Eu acho Aliás, que não está vai uma faltar disputa caso. tremenda, porque Me tem lembrei- casos demais. Tem caso demais aí, todo mundo quer colocar em evidência. Exatamente. E aqui no estado de Goiás, então, para esse tribunal, a gente está querendo discutir a questão dos agrotóxicos. Mas, em especial, né, então, surgindo esse Tribunal Internacional dos Povos, a gente criou o nosso aqui, que é o Tribunal Popular, aqui no estado de Goiás, que já é uma ação organizada através deste grupo, que aí a gente, então, reuniu aqui a partir do estado, como o Zé do Carmo já disse. Desde fevereiro, então, a gente já está discutindo, a gente já está debatendo e a gente resolveu fazer a experiência, né, Exato. de dar continuidade ao Tribunal Popular, onde a gente pode discutir junto com a população todos os problemas existentes. E aí, assim, a gente discute o Rio Bacalhau, a bacia do Rio Vermelho e a questão dos agrotóxicos lá na cidade de Goiás. Mas a gente está fazendo uma discussão no estado inteiro, porque a água dos rios, elas passam pelo estado inteiro. Então, aonde tem problema de água, a gente também está dando visibilidade. E aí a gente discute esses, né, como um aporte dessa discussão, desse debate, para que a gente possa buscar políticas públicas, né, e que não deixe mais faltar a água em nenhum desses lugares, que a própria comunidade, a própria população possa fazer as suas denúncias, assim como foi apresentado no vídeo, né? Então, são ações simples, mas que dá um grande efeito. Então, o que a gente quer é junção do Estado, né? E nós estamos, assim, dedicados a temas fundamentais da vida humana, né? Quando fala de soberania alimentar, é uma expressão que alguém pode falar, o que é isso, né? É a gente saber que a gente precisa de ter alimentos acessíveis. Então, ter uma quantidade mínima de alimentos que as pessoas precisam ter acesso e poder se alimentar. E essa definição de que alimentos são produzidos, não preocupado apenas com a quantidade. Hoje, Roberto, se nós dependêssemos do agronegócio, as pessoas não teriam condições de ter um almoço ou de ter um jantar. O agronegócio não produz alimento que vai para a mesa das pessoas, para as nossas mesas. Seja em qualquer lugar, numa casa, num restaurante. Né? O agronegócio produz commodities, produz soja, né? Produz até o milho, mas tudo para exportação in natura. Né? Então, nós temos aqui a necessidade de ter quantidade de alimentos, porque as pessoas somos muitos brasileiros, né? O IBGE divulgou agora, somos 210 milhões de pessoas aqui no Brasil, e nós precisamos também de nos preocupar com a qualidade desses alimentos. Então, além de ter uma quantidade necessária, é preciso que tenha qualidade, para as pessoas não comerem veneno.
comerem comida, comerem alimento, né? Então, essa é a preocupação. Por isso que nós chamamos a atenção das pessoas de uma cidade como Goiânia, Aparecida de Goiânia, que tem uma grande audiência e também são espectadores, já que é uma rádio web, né, desse programa, as pessoas se darem conta de que o que nós precisamos fazer é agir agora, né, cobrar de autoridades. Quando a gente está falando assim em relação à proteção de nascentes de água, e como a gente já identificou, que tem proprietários que acham que ele é dono da terra, ele é dono das águas, ele é dono absoluto de tudo, ele faz o que ele quer da terra. Terra não é assim. Terra não é assim. Ele tem obrigações com a terra. Dentre elas, a preservação do meio ambiente. E aí, nós temos propostas concretas que vão sair desse tribunal agora. Uma delas é que aquele mau proprietário que não cuida da terra e nem também das águas que estão dentro dessas propriedades, eles não são pessoas dignas de serem proprietárias. O Estado precisa intervir. O Estado precisa usar a força que tem do Estado para ir lá e dizer, esse proprietário não cumpre a função social mínima, que é de preservar a própria terra, né? A vegetação e, consequentemente, as águas. Então, o Estado tem que intervir, tem que desapropriar aquele imóvel e ou entregar para alguém que vai preservar. E é importante a gente saber que isso tem um custo. Nada disso é de graça. Isso sai da onde? O Estado não fabrica dinheiro, sai do nosso bolso. Então, nós temos que ter o poder de decidir para onde vai o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente entrega ao Estado na forma de impostos, para que o Estado faça preservação. Especificamente, nesse momento, estamos focados em relação às águas, então, proteger as nascentes, tem que estimular quem protege a nascente, porque ele vai fazer um cercamento, ele vai proteger aquela nascente de animais, do próprio ser humano. Né? Quando a gente vai ali, é só pegar o exemplo de quem vai daqui para Brasília, vê ali a barragem do João Leite, né? E fica encantado com aquela imensidão de águas ali, né? Mas já tem gente que vai lá, quer construir uma casa de lazer lá no lugar que não pode, porque ali é um manancial de água potável, é água que vem para dentro das nossas casas, é água que vai beber, né? Então é preciso que a gente atue, né, e cobre do Estado o papel que é dele, O governante, depois que ele é eleito, ele não é o dono do Estado, não é o dono do cofre público. Ele tem que ser uma pessoa que lidere aquilo que as pessoas exijam que ele deva fazer. Então, o tribunal vai fazer fortes recomendações nesse sentido, para que as providências sejam tomadas e que a gente não fique mais jogando para o futuro. Não, deixa para amanhã, né? As pessoas parecem que olham para o meio ambiente e falam assim, não morri hoje, né? Então deixa para amanhã. Deixa para o próximo. Como se pudéssemos ter essa opção infeliz, não é? Um abraço para você que está ligado aqui no canal. A jornalista, a Laura, do Sintego, ela mandou informação aqui. A gente já publicou, mas eu vou colocar ao vivo aqui para você. O Sintego convoca a Assembleia da Rede Estadual da Educação para amanhã, essa terça-feira, amanhã. Atenção, hein? Apesar da sinalização para o pagamento do piso e da data base para os trabalhadores em educação do estado de Goiás, o governo ainda não garantiu o pagamento para toda a categoria. Dessa forma, o Sintego convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação a participarem da Assembleia na próxima terça-feira, portanto amanhã, em frente à Assembleia Legislativa de Goiás, às 14 horas. No mesmo dia, deve ocorrer a votação da PEC 990 de 2019, que altera a aplicação dos recursos da educação no estado de Goiás. Entre as pautas da Assembleia estão o piso dos professores, data base dos administrativos, progressões e a PEC da educação, que reduz os recursos vinculados da educação de 27% para 25%, incluindo os 2% da UEG, nos 25% da educação básica, diminuindo a vinculação orçamentária constitucional. Então está aí o Sintego convocando a educação estadual para a Assembleia amanhã, terça-feira, às 14 horas, em frente à Assembleia Legislativa de Goiás. Recado está dado, viu? Obrigado, viu, Laura? Forte abraço. Olha, tem outra, hein? Atenção você, tem mais uma denúncia do Sintego aí, que tem advogados, supostos advogados, ligando para o pessoal e dizendo o seguinte, tem ação ganha que o seu sindicato deixou passar batido, mas que dá tempo de você entrar com essa ação, basta você assinar uma procuração aqui para a gente, é ganha. Seu sindicato dormiu no ponto. Aí a pessoa vai lá, assina a procuração para esses advogados, nem sei se tem advogado nisso, mas o fato é que quem assinou vai ver o que deu. A denúncia já está postada na nossa página, ela também está na página oficial do Sintego, então abre o olho.
Vê se imagina se o sindicato vai dormir com uma ação, aí vem o bonzinho, pega a assinatura, você vai assinar um papel para uma pessoa que você desconhece. Não existe isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a programação das atividades, né? Atividades importantes aí que reúnem diversas instituições. Eu estou vendo aqui, ó, Diocese de Goiás, Comissão Pastoral da Terra, UFG, Guaitá, UEG. Nossa, é muita gente. Depois a gente vai postar aqui na live. Como é que está essa programação? Então, a programação está para o dia 11 de setembro. A gente inicia, então, o local vai ser na cidade de Goiás, vai ser lá no Parque da Carioca. O início, então, o início é às 8h30. A gente vai passar, então, pelos 3 julgamentos, né? Vai ser os 3 casos. E pela manhã é que a gente faz, então, a exposição dos 3 casos e depois à tarde a gente conversa quais são as medidas a serem tomadas. E isso vai... Ele tem 3 partes, né? O dia inteiro. Então, a Simone já lembrou bem aqui, a primeira parte é essa mesmo, a instrução dos casos. Então, pessoas que são testemunhas, e vão ter testemunha de acusação, testemunha de defesa, peritos, pessoas que se dedicam a estudar esses, não só o bacalhau, os recursos hídricos, né, as águas de modo geral, o problema dos agrotóxicos. Nós temos pessoas lá que são uma professora doutora em agrotóxicos, né, que pesquisou esse assunto a partir da sua vivência acadêmica e universitária, que vão funcionar como peritas nesses assuntos. Vão trazer informações, além de pessoas comuns, pessoas populares, né, como uma pessoa que é presidente da Associação dos Moradores do Bacalhau, que vai falar sobre o bacalhau com a legitimidade que ela tem de conhecer o problema ali bem de perto, na sua porta, né. Então, vai acontecer desse modo. Depois, pessoas que vão fazer na parte da tarde os debates, né, entre as pessoas que vão sustentar as acusações e pessoas que vão sustentar as defesas. E, no final, a terceira e última parte são as juízas e juízes que compõem o tribunal, que vão, então, emitir os seus votos e as suas recomendações. E a gente convida, então, a toda a população a participar. Quem puder estar presente, então, lá na cidade de Goiás, no dia 11, a partir das 8h30, será muito bem convidado e ajudará a gente também a fortalecer esse debate. A gente agradece demais aquele e aquela que se juntaram a gente, porque o Cerrado não é meu, não é seu, é nosso. E a defesa também é nossa. Interessante. O Cerrado é nosso. Então, quer dizer que algo que é da gente, a gente tem responsabilidade, né? Eu vejo assim, nesse sentido, que cada pessoa, cada cidadão, cada cidadã... Como é que fica essa pessoa lá que filmou, que gravou esse vídeo, que viralizou nas redes sociais, vendo o bacalhau? Quantas pessoas tomaram banho ali no balneário, na entrada da cidade, né? E aí vê a própria Saneago despejando, sabe-se lá o quê? Um líquido fedorento, destruindo o manancial, que é absurdo, né? Absurdo. Absurdo. E eu gostaria de trazer, Roberto, mais do que uma audiência, né, o tribunal ele é um processo que busca fortalecer os povos e comunidades do Cerrado, né, na defesa dos seus territórios, dos seus modos de vida. A nível nacional também nós temos uma programação, o tribunal ele é um processo, né, que está sendo construído, há um certo tempo já teve várias reuniões interredes, né, para juntar mais organizações em luta do Cerrado. E agora, em novembro, de 27 a 28, nós temos uma pré-audiência em São Luís do Maranhão, onde vai acontecer a audiência final, né? Nós temos, então, essa pré-audiência, onde mais ou menos 100 pessoas, né, vindas de todos os estados brasileiros, vão estar presentes para apresentar os seus casos, tirar dúvidas, né, e outras coisas que a gente tem que organizar. E aí, depois, em setembro, do dia 1º ao dia 3 de setembro, em São Luís, no Maranhão, 2020. Vai ser de 2020, 2020, vai ser, então, a audiência final. Né, Quem pode participar dessas atividades todas? Qualquer pessoa pode participar, porque nós temos os comitês, né, estadual, cada estado tem o seu comitê que está se organizando. Aqui no estado de Goiás, a gente tem uma série de atividades, né, que nós estamos desenvolvendo, né, em intenção dessa audiência final também. Nós temos, além do Tribunal dos Povos no estado de Goiás, que vai acontecer agora dia 11 na cidade de Goiás, nós temos seminários também, vamos ter o ano que vem, 2020, algumas audiências públicas, né, tudo em preparação a esses casos, né, que nós vamos levar lá na audiência final. Vou mostrar rapidinho para você que está aqui acompanhando o programa, acompanhando essa discussão tão importante.
Isso aqui é uma fotografia feita no sábado. Depois eu vou tentar encontrar o vídeo. Em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia, na 10ª Avenida, no momento em que começou a concentração aí do Grito dos Excluídos e o 4º Tsunami da Educação. 2 atividades que aconteceram ao mesmo tempo aqui, ó, o pessoal estava se concentrando, Grito dos Excluídos em defesa do meio ambiente, da soberania, da dignidade de todos os seres humanos, dos direitos humanos, e o 4º Tsunami da Educação, protestando aí contra os cortes dos governos federal e estadual, aonde? Na educação, né? Nós sabemos aí, por exemplo, que as universidades federais e institutos federais já estão demitindo. Demitindo quem? A corda arrebenta pelo lado mais fraco, né, professor? Pessoal da área de segurança, terceirizados, de limpeza e conservação, o governo cortou dinheiro lá, o pessoal já está sendo mandado embora. E não é porque o reitor, os reitores, as reitoras querem, não. É porque não tem dinheiro para pagar. E seria uma irresponsabilidade manter esses trabalhadores sem ter condições de pagar o salário deles. Então, veja você. Na UFG, quase 200. Quase 200 para a rua. Ações dessa política aí do governo federal e o governo estadual mexendo aí, por isso que tem a Assembleia amanhã do Sintego. Então, essa foi o início da concentração em frente à Catedral Metropolitana, aqui em Goiânia. O ato aconteceu no Brasil inteiro. Depois eu vou mostrar para você aqui as atividades. Então, situação de cortes de educação sério também, né, professor? Claro, esse se fosse, talvez, né, esse também pode ser um objeto de um tribunal permanente dos povos, né, julgar as ações, né, dos governantes. Por quê? Porque está na Constituição. É só alguém pegar a Constituição, artigo 206, 207, por ali você vai encontrar que é dever do Estado promover a educação. É um direito do cidadão, da cidadã, um direito de todos e um dever do Estado. E como é que isso não acontece? Por quê? Porque chega um governante e acha que a educação não precisa ter o investimento mínimo necessário, né? Que tantos outros países já fizeram há tanto tempo e hoje são potências, né, de desenvolvimento. Então, a educação que a gente escuta da boca de todo mundo, né? Até mesmo esses governantes aí que estão praticando uma violência contra a educação no Brasil. Nós temos uma Constituição que define investimento mínimo, porque o Brasil é muito atrasado nesse ponto, muito atrasado. Educação, gente, é um bem que a pessoa que adquire, né, através dos processos de educação formais, e ninguém mais tira dele esse bem, né? Você compra um carro, esse carro você pode perdê-lo aí por alguma razão, né? Você tem uma casa, você pode perder essa casa, mas o bem, educação, esse você adquire e ninguém tira de você. E todo mundo sabe que quanto mais condições de participar de processo de formação, de qualificação, de educação permanente, mais a pessoa tem condições melhores na vida. Não só em relação ao aspecto econômico, isso também, porque ele vai conseguir melhores colocações no mercado de trabalho, mas ele vai ter dignidade, ele vai saber como é que ele tem que se comportar como cidadão para proteger as águas, para proteger o cerrado, para proteger a Amazônia, né? Então, a educação é, de fato, esse instrumental fundamental que liberta as pessoas e faz as pessoas libertarem outras, né? Então, por isso que esse governo, que é contra, é um governo que não faz, eu digo que ele não faz política, viu, Roberto? Ele faz maldade. Maldade é uma coisa, política é outra. Política, mesmo quem é, né, de um outro espectro ideológico de fazer política, mas quando ele faz política, ele não faz maldade, né? Então, esse governante, que na verdade foi definido agora como antigoverno, ele é da maldade, da antipolítica, é um governo da morte. Quando libera essa quantidade imensa de agrotóxicos, está levando a morte para as pessoas, está levando doença para as pessoas, né? Professor, o senhor falando aí da questão da morte, eu não me lembro. Quem hoje não tem um parente, uma pessoa próxima com câncer? Na família ou vizinho? É um absurdo essa quantidade aí. O que está por trás disso? Ora, estudos já demonstram que o agrotóxico está diretamente ligado à quantidade de câncer, tanto, principalmente para quem está na aplicação, aplicando aquilo ali. Agora, se isso está entrando nos mananciais, indo para a água que a gente bebe, eu fico aqui pensando. Vou mostrar rapidinho para você. Grito dos Excluídos em Goiânia, o momento que o pessoal em passeata estava ali na Avenida Goiás, ó, bem rapidinho aqui. Essa atividade, ela aconteceu no sábado pela manhã.
Então, Gritos Excluídos, junto com o 4º Tsunami da Educação. Essa atividade aconteceu no sábado pela manhã, por volta das 10 horas. A população protestando aí, ó. Ao relógio aqui da Avenida Goiás, ó, centro de Goiânia. O pessoal estava descendo aí, protestando, ó, contra as políticas do governo federal que retiram direitos dos trabalhadores, liberam agrotóxicos, cortam recursos da educação. O pessoal da UEG falando aí também, ó. Nossas lutas pela liberdade individual, pela liberdade democrática, pela liberdade de Lula, nós estamos juntos em todas. Então tá aí, o pessoal fazendo aí várias bandeiras de protesto. Essas imagens foram, elas foram feitas pelo nosso jornalista Rodrigo Leles, tem imagens feitas aqui também pelo jornalista Cláudio Marques, que a gente mostrou. Obrigado a todos vocês, sempre colaboradores aqui do programa Antena Ligada. Gente, programação bacana, e nós já postamos na live aqui a página. Então, casos que serão julgados envolvendo águas e agrotóxicos. Rio Bacalhau, cidade de Goiás, esvaziamento e secamento do rio, bacia do Rio Vermelho, represamentos de águas e barragens ilegais. O pessoal acha que pode chegar e fazer barragem de qualquer jeito, isso não vai prejudicar, né? Agrotóxicos, liberações pelo governo federal, indústrias, comercializações e aplicações pelo agronegócio em Goiás, incidências sobre as águas potáveis e doenças decorrentes disso. Tudo isso aqui vai estar sendo debatido e julgado lá, então. É isso? Exatamente. Roberto, eu gostaria só de dizer que, lembrando que dia 11 de setembro agora, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado vai estar em Brasília, né, entregando 580 mil assinaturas, né, que foram colhidas, para que o Cerrado e a Caatinga mais de seja, meio milhão então, de assinaturas, quase 600 mil. Isso, Que maravilha, hein? para que o Cerrado e a Caatinga, né, seja também um patrimônio nacional, né, como a Amazônia e outros biomas aí. Tá? Eu acho que isso foi um avanço muito grande, né? Vai continuar, né, essa assinatura, essa campanha, então, mas o pessoal vai entregar essas mais de 500 mil agora, e depois essas assinaturas vão continuar nessa campanha, e aí quem quiser, né, fazer assinar, né, para que o Cerrado seja também patrimônio. Pode assinar. Pode lá no site da campanha, que é www.semcerrado.org.br. Bacana, a gente já postou aqui na live, basta clicar lá, ó. Sim, e aí exato. pode assinar por lá. Pode assinar por lá mesmo. Isso. E é importante essa história de ser declarado, né, o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional, como a Amazônia já é, o Pantanal já é, né? Então, nós precisamos disso porque isso ganha. Professor, o na Cerrado Constituição. ainda não é patrimônio nacional. Não é. Não, Como a infelizmente, Amazônia, não como é. o Pantanal, não, né? E isso cria obrigações do governo e dos proprietários que estão localizados nessas áreas em relação à proteção, né, das águas e das terras localizadas no Cerrado, assim como na Caatinga, lá no Nordeste. Mas eu queria mencionar aqui, Roberto, não podia deixar de falar disso, porque como a Leila já mencionou, e a Simone também, esse tribunal não é só um evento, não é só um acontecimento que vai, né, ser realizado no dia 11. Ele é um processo que teve um momento anterior de preparação, de mobilização, de discussão, e ele vai ter o momento seguinte, né? A Simone pode falar melhor aqui sobre o evento que vai acontecer no ano que vem, um seminário em Goiânia, né, para mobilizar a atenção das pessoas, a participação das pessoas em torno da defesa necessária que temos que fazer em relação às águas do Cerrado, e sobretudo das águas do Cerrado. É que o lançamento, né, de agrotóxicos, venenos, vamos usar a palavra correta, de venenos, né, como instrumento aí da produção agrícola, tem gerado doenças, dentre elas o câncer. Né? Câncer é uma delas, né? Uma das variedades do câncer aí. O que tem acontecido é que as pessoas estão identificando isso e estão tendo a coragem de buscar uma resposta, né? No mínimo, a indenização por parte dos fabricantes desses venenos. Né? Já está acontecendo. Então, a isso? Bayer, por exemplo, teve uma condenação agora, no mês de maio desse ano de 2019, por apenas um casal que é morador dos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial e a Justiça dos Estados Unidos condenou a Bayer a pagar 2 bilhões e 50 milhões de dólares, porque os dois provaram, né, na justiça, que contraíram câncer usando produtos que a Bayer disponibiliza no mercado para as pessoas poderem
aplicar, né, no jardim. Eles não são nem produtores rurais, aplica no seu jardim. Então veja como é que nós estamos expostos a isso, né? Então esse casal conseguiu essa vitória, e eu tenho lembrado, assim, nas discussões nossas em torno do tribunal agora, que a Souza Cruz também foi responsabilizada, né, pelas doenças provocadas pelo cigarro, né? Agora, esse do agrotóxico, então, que chega, as pessoas estão comprando comida e, na verdade, estão levando veneno para casa. Então, é preciso que a gente encontre outra saída, porque existem, né? Os venenos, eles não são uma coisa que está na origem da humanidade. Pelo contrário, é uma invenção recente, né, que faz com que você elimine algum tipo de problema de um lado, mas você cria um problema muito maior por outro. Né? Você eliminar uma determinada, né, chamada de praga, e você elimina a praga, mas mata o ser humano. Que sentido que tem isso? Né? É uma ganância de quem produz para ganhar muito dinheiro com a comercialização desses venenos, e também tem gente que ganha dinheiro fabricando remédio para tentar minimizar os impactos que causam nesses venenos sobre a vida das pessoas, né? Que tira a qualidade de vida, que tira a saúde das pessoas. Então, nós precisamos ter uma outra lógica de vida. Esse tribunal, ele é uma iniciativa pequena, mas ele é uma iniciativa que tem uma responsabilidade grande. Tem uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade de fazer com que as pessoas saiam do seu, sabe, do seu conforto ali, às vezes, dizer o seguinte: olha, isso aqui não me atingiu ainda. Já atingiu. Ainda, né? E está atingindo. Se não atingiu, a questão de tempo. Exato. Então é preciso as pessoas saírem desse conforto aí, irem ocupar o seu papel de pessoa que tem que atuar, tem que participar, tem que cobrar, tem que pressionar. Se não for assim, as autoridades não agem como deveriam agir. E às vezes agem insatisfatoriamente. Mas o pior ainda é quando elas se omitem. As autoridades públicas se omitem, né, em cumprir o seu dever, o papel de proteger o meio ambiente. E o ser humano é o centro do meio ambiente. Não existe ser um ambiente natural sem que o ser humano seja o centro dele, né? Como preocupação, como agente daquele ambiente, como responsável daquele ambiente, como a vida daquele ambiente. Então, nós que somos, né, fomos chamados pelo Aristóteles de animais políticos, né? E ser político é ser atuante, é ser ativo, é buscar caminhos que devam levar a soluções melhores. Nós podemos ter uso de algum defensivo agrícola, de um produto para melhorar a produção? É possível, mas veneno não. Veneno é morte, né? Então, como é que nós vamos continuar aceitando que um governante, né, um presidente da República, autorize a entrada no Brasil de venenos que são banidos na Europa, né, que são banidos nos Estados Unidos, no Canadá? E por que aqui pode? Porque nós somos seres inferiores? E tem outro aspecto também, até porque o próprio agronegócio tem que se dar conta de que o uso do veneno que eles estão fazendo significa para eles também perdas de negócios no exterior. Tem países que já não estão aceitando mais comprar a soja brasileira, porque a soja brasileira é portadora de veneno, né? Já que ela é cultivada com veneno, ela se transforma em veneno também. Quem está recusando? Já a Rússia já recusou, né, deliberadamente agora. Tem mercados, né, a Suécia, por exemplo, tomou iniciativas, tanto de rede de supermercados, de dizer: olha, não compramos mais do Brasil porque eles não têm uma ação séria em relação ao uso de agrotóxicos, né? Então é preciso saber que esse tipo de conduta, né, de usar o veneno, né, sem controle nenhum, sem saber o que é possível, né, que não seja tão danoso, tão nocivo para o ser humano, isso também gera problema real para eles. É preciso que eles também sejam parceiros disso. Essa causa não é de uma minoria, não. Essa causa tem que ser da maioria ou até da totalidade do povo brasileiro, né? Só não vai incorporar isso quem ganha dinheiro, e muito dinheiro, em cima, né, da aplicação de venenos, e essa pessoa pode estar satisfeita, porque ela vai, né, comprar alimentos sem veneno, mas está impondo que as pessoas não tenham saída, não tenham alternativa a não ser levar veneno para casa.
E diante disso, a gente convida então para o dia 11. Não deixem de ir, vai ser um momento histórico, marcante, e a gente precisa fazer essa defesa. Porque, como bem disse, a gente não pode estar à parte. Somos um só corpo, então, em todo esse planeta. Nós e a natureza, nós não nos separamos. Nós nos interligamos quando a gente se sente que a gente responde como resposta Cerrado. Somos Cerrado. Que maravilha. Olha, agradecer a presença aqui dos nossos convidados, você internauta que entrou aí, fez o seu comentário. Eu não mostrei, mas está aqui, vou mostrar 15 segundinhos, aproveitando aqui que a gente está já nos convites para o evento, né? Sobre a parada do orgulho LGBT que aconteceu em Goiânia. O vídeo que a gente encontrou aqui foi feito pela TVN, Goiânia, G1, então eu tenho o direito de mostrar aqui 30 segundos jornalisticamente. Uma grande manifestação que aconteceu aqui, ó, no centro de Goiânia. Então, 30 segundinhos para você da grande manifestação aí, ó. Elétricos puxaram a passeata pelas ruas do centro de Goiânia. Por conta das eleições, o tema da parada este ano foi Vote Diversidade e Eleja LGBT. Os organizadores orientaram a comunidade a escolher representantes que tenham na pauta a defesa pelos direitos do público LGBT. A prioridade é cobrar dos futuros representantes a instalação de conselhos de combate à discriminação LGBT no Estado e no município. A gente tem que pensar na qualificação educacional dessa população LGBT e pensar em empregabilidade dessa população. Olha, os organizadores deram conta de mais de 50 mil pessoas em Goiânia, hein? Foi ontem, aqui em Goiânia. Aí deixa eu me despedir dos nossos convidados, a gente vai postar na live, já postou aqui o site, esse material em defesa dos territórios do Cerrado, sem Cerrado, sem água, sem vida, vamos todos ser agentes da defesa aí. Agradecer mais uma vez a Leila Cristina Lemes, ela que é da articulação das CPTs do Cerrado. Leila, muito obrigado pela sua presença e vamos retornar sempre aqui, microfones abertos, viu? Obrigada, Roberto, pela oportunidade, né? Gostaria de deixar com vocês também, um material aqui que a CPT fez, a CPTs do Cerrado, que é a revista Cerrados, né? A primeira edição. Que maravilha, muitíssimo obrigado, olha aí. Tá? Obrigado pela oportunidade e também dizer a todos, né, na participação, né, do tribunal aí, a nível nacional, estadual, estejamos juntos aí em defesa do Cerrado. Maravilha. A Lucimone Oliveira começou a despedir, mas eu quero estender o convite a você também para retornar aqui, viu? Muito obrigado, você que é da coordenação executiva da Comissão Pastoral da Terra no estado de Goiás. Obrigado, então pela oportunidade. Eu acho que o Cerrado em si agradece, né, essa atitude. Muito obrigada. Obrigado, e agradecer o professor Zé do Carmo, professor da Universidade Federal de Goiás e também presidente do Tribunal dos Povos. Professor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, em nome das tantas entidades aí envolvidas na coordenação desse evento. Como eu disse, que não é só um evento, ele precisa ser um processo que as pessoas se sintam donas dele. Quanto mais gente participando, mais legítimo, né, mais força ele terá nas suas recomendações. Quero chamar a atenção que faremos recomendações muito responsáveis, viáveis. Nós estamos com os pés no chão do Cerrado, né, para dizer, olha, nós temos condições de proteger bem esse bioma, porque é o lugar em que nós vivemos. Então, convite a todos que participem, quem puder, no dia 11, né, tem um autor britânico, o John Lucas, que diz o seguinte: participar custa caro mesmo. Né? Você sair do seu ambiente, largar às vezes um trabalho, uma outra atividade e participar de um evento como esse tem um custo. Então é importante que a gente faça isso conscientemente, mas eu diria o seguinte: não participar vai custar muito mais caro, né? Porque isso é que nós estamos tratando aqui de águas contaminadas por venenos e venenos que contaminam também os nossos alimentos, trarão um custo muito elevado para a nossa vida. Nós queremos viver, mas viver com qualidade, né? Com qualidade de poder ter águas saudáveis, né? Alimentos saudáveis, e isso não será construído se não participarmos, né? E não estarmos muito conscientes da nossa responsabilidade de mostrar para o poder público a sua responsabilidade nisso, né? E cobrar com muita firmeza.
Então participem e depois, certamente, se você puder convidar, né, a Simone vai vir aqui, nós podemos Estão todos acompanhá-la convidados. na realização dos desdobramentos desse tribunal. Claro, nós queremos saber os dobramentos, próximo... quem vai ser cobrado. Totalmente. Obrigado a todos vocês. Então tá aí, gente. Ó. Obrigado. 11 de setembro de 2019, Dia Nacional do Cerrado, das 8h30 às 17h30, no Parque Municipal da Carioca, cidade de Goiás, a nossa querida Goiás. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a você pela participação e a gente volta amanhã. Bom dia, um bom almoço para todo mundo, né? Para todos nós. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico.